Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Henrique e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a leitura que eu fiz do livro Crime e Castigo, do Dostoiévski. Tenho que te dizer que foi uma leitura bastante difícil para mim, né? Muitas palavras da língua portuguesa na qual eu não sou familiarizado, mas graças a Deus temos aí o Google, né, para podermos pesquisar, podermos fazer a nossa interpretação de forma mais fidedigna ao contexto da época, né, que foi a época que o autor escreveu aqui esse livro. Bom, Crime e Castigo é um livro bastante impactante, bastante emocionante, e eu tenho que te dizer que ele mexe com a nossa cabeça. Eu mesmo me identifiquei muito com o personagem no quesito culpa, né? E ele mexe, cara, com a nossa mente, com o nosso psicológico. E eu acredito que quando Dostoiévski escreveu esse livro aqui, ele não inventou, sabe? Isso não veio assim de algo que ele não viveu. Foi totalmente o contrário. Foi justamente algo que ele viveu ao decorrer da sua vida. Para quem não sabe, o autor ele sofria de epilepsia, ele era alcoólatra, era viciado em jogos de azar, ele foi preso e foi condenado à morte, mas depois desistiram dessa ideia de condenação da morte e prenderam ele por muitos anos, né? E através da prisão ele observou a vida dos prisioneiros, como eles interagiam, como eles viviam suas vidas ali. E o tema do sofrimento é um tema bastante difundido nos livros de Dostoiévski. A gente vê aqui no livro Crime e Castigo, ele vai falar muito sobre o sofrimento. A gente vê também nesse aqui que eu estou lendo agora, recentemente, Noites Brancas, vai falar também muito da solidão, sofrimento da solidão, né? E ele também tem uma frase, cara, que eu acho muito impactante, que só tem uma coisa que não temo, não ser digno do meu sofrimento, né? Cara, o que é ser digno do seu sofrimento, né? Eu me fiz essa pergunta, sabe? E a resposta é que a gente precisa ser capaz, a gente precisa ser forte para superarmos, né, as nossas questões, as nossas demandas que temos, os nossos traumas. Precisamos arrumar formas de redirecionar esses traumas que acontecem com a gente para algo que seja mais construtivo. Por exemplo, eu estou aqui gravando esses vídeos, né, na esperança de que essa energia ela seja convertida de alguma forma para algo bom. Pois bem, vamos para o livro, para a resenha, né? O livro, cara, ele se divide, assim, para mim, em duas partes. A parte do crime, eu diria que são esses aqui, os 10%, 89% castigo e 1% de perdão, de redenção, de mudança gradual. O personagem ele tem uma ideia absurda que divide a humanidade em duas, os ordinários e os extraordinários. Os extraordinários, eles podem tem a permissão para cometer crimes, se isso levar ao bem-estar de toda a humanidade, né? Então, eles têm uma superioridade moral, digamos assim. Eles são como se fossem o Superman para Dostoiévski. E aí ele tem essa ideia, ele bota na cabeça dele de que ele também é essa pessoa extraordinária, né? Se a gente for analisar o contexto, né? A família dele dá tudo o que tem para poder garantir o futuro do personagem que se chama Raskolnikov. Faz o possível, cara. A irmã dele vai se casar com um cara que ela não ama só para ele poder estudar, fazer direito, dar tudo certo na vida dele. Só que isso acaba fazendo ele se sentir mal, né? E acaba colocando ele em uma condição de miséria por conta da culpa que ele carrega. Porque ele não queria que sua família passasse por isso. Ele não queria estar nessa situação, ele não aceita estar nessa situação, né? Mas ele se vê realmente como esse homem extraordinário. E ele tem um plano. Ele vê que tem uma senhora muito rica, que ela é agiota,
ela acaba se aproveitando da vulnerabilidade financeira das pessoas, né? E ele vê isso como ela sendo uma pessoa ruim, uma pessoa horrível. Como ele mesmo diz, ela é um piolho, né? Então ele decide matar a velha. No dia que ele vai para matar ela, ele acaba passando mal, ele acaba ficando inconsciente dos seus atos, de uma forma que ele consegue ir até a casa dela, ele consegue matar ela, mas ele não se sente presente mais naquele momento ali, ele está totalmente catatônico, né? Mas ele consegue e ele mata ela. Mas algo ainda pior acontece. A velha tem uma irmã mais nova, uma pessoa muito boa, muito gente fina na história. E ela acaba vendo a irmã morta e acaba vendo Raskolnikov. E aí Raskolnikov não tem escolha, acaba também matando a irmã. Ele foge, não deixa nenhuma prova, né, de que cometeu o crime e vida que segue, né? Pelo menos era para ser assim. E aí é onde a história começa a acontecer. Ele começa a encontrar diversos personagens, vai conversando a decorrer da história. Tem a irmã dele, tem a mãe dele, tem um cara também chamado Marmelodov, que tem uma filha chamada Sônia. Essa Sônia vai ser muito importante na redenção do personagem Raskolnikov. Tem um detetive que não aponta para ele em si que ele é o culpado, não tenta dissuadi-lo de que ele precisa se entregar, nem nada do tipo. Mas o detetive trabalha diretamente na cabeça, no psicológico. E aí todas essas situações vai fazendo com que o personagem vá tendo cada vez mais um peso na consciência, né? A consciência, cara, a consciência é a maior de todas as prisões. Se a gente se sente culpado, se a gente se sente um desgraçado, se a gente se sente uma pessoa mal, a gente não precisa estar preso necessariamente para a gente se sentir culpado, né? Se você tem consciência, você sofre por isso. E é justamente o que acontece com o personagem. Como ele tem essa consciência, ele acaba sofrendo drasticamente por isso, né? Ele também se depara com a ideia de que talvez ele não seja o homem extraordinário que ele pensava que ele fosse. E essa ideia faz com que ele se sinta ainda mais mal, né? Porque ele não era aquilo que ele achava que ele era. Mas ele, na verdade, nem sabia de fato quem era. E ele vai também se descobrindo no decorrer da história. Ele é um cara muito recluso, ele se isola emocionalmente, ele acaba negando o afeto das pessoas, recebe a ajuda física, mas a ajuda afetiva, a ajuda emocional, ele nega totalmente. Ele é esse tipo de personagem. É tanto que a palavra Raskolnikov, né, eu fui pesquisar, ela vem de dualismo, vem de ruptura, né, que significa essa ambiguidade. Então ele está sempre oscilando entre fazer uma coisa boa, ser uma pessoa boa, mas faz também muitas escolhas erradas. E aí na cabeça dele o que define quem ele é são essas coisas erradas. Tem uma cena que ele pede para a Sônia. Sônia, ela é muito católica, ela é muito espiritualizada, né? Mas ela não força nenhum tipo de religião para o Raskolnikov. Ele é niilista, racionalista, né? É de um racionalismo extremo. Ele é ateu, não acredita em Deus, né? Mas mesmo assim, ele vê ali, ele vê em Sônia uma doçura, uma pessoa que realmente, apesar de não ser extraordinária como ele considera, é uma pessoa que está vivendo o momento presente, que está em comunhão, que está em paz consigo mesmo, que é uma pessoa doce, né? E aí ele pede para ela ler um texto do Novo Testamento, né? E ela lê a passagem de Jesus que ressuscita Lázaro. E aí essa passagem, depois Dostoiévski vai falar lá no final, né, sobre essa passagem.
eles vão conversando, né? Raskolnikov e Sônia, eles vão conversando ali no decorrer da história, até que chega uma hora que ele não aguenta mais ficar com aquele peso sozinho. Então ele toma a decisão de fazer a confissão. E aí aqui está um ponto importante, né? Todas as cagadas que a gente faz, todos os erros que a gente comete, cara, é muito bom confessar. É muito bom ter alguém para conversar sobre os nossos erros, sabe? A gente explorar quais são as nossas partes defeituosas. Ao invés da gente fugir dos nossos erros, a gente encarar de frente. E a gente consegue encarar quando a gente está com alguém que é confiável, quando a gente está com alguém que não vai nos julgar, quando a gente está com alguém que vai ficar ali, né? E vai ouvir, sabe? E é justamente isso que Sônia faz. Ela escuta a confissão, ela perdoa ele não se perdoa, né? Na verdade, nesse início de confissão ele se sente ainda mais mal, né? Mas ele promete para Sônia que vai se entregar e acaba se entregando. Ele vai para a prisão na Sibéria, né? Igual Dostoiévski. E graças a bons comportamentos que ele teve no decorrer da vida, antes de ser preso, ele tinha feito grandes coisas também. Ele salvou 2 crianças de um incêndio. Então, apesar dele ter feito uma coisa muito ruim, ele também fez coisas boas. E as pessoas foram lá e deporam a favor disso também. E a pena dele foi reduzida para 8 anos. Então, ele vai para a prisão na Sibéria, ele fica lá, a Sônia vai junto, acompanhando ele, né? Ela não fica na cadeia, ela fica na cidade da Sibéria também, e ele acaba pedindo o livro, né, do Novo Testamento novamente. Ela dá de presente para ele, e aí ele lê essa passagem novamente, né, que é o Evangelho de João, se eu não me engano, que vai falar sobre morrer, mas mesmo assim, mesmo morto, você tem a capacidade de voltar à vida, né? E é essa a lição da história. Eu acho que é isso que o Dostoiévski queria passar para a gente, né? É que apesar dos erros que a gente comete, apesar do isolamento emocional, apesar do sentimento de culpa, né? Você tem que realmente sentir esse sentimento de culpa. Você tem que sentir que você é um miserável, que você não merece esse perdão. Se você não sentir isso, cara, se você sentir que você merece ser perdoado, eu acho que no mínimo tem alguma coisa errada aí, né? A gente precisa ter essa consciência da coisa errada que a gente fez, para que a gente não cometa novamente, né? Então é exatamente isso que acontece com ele. Ele reconhece o que aconteceu, ele sabe que ele não merece perdão, mas ele